Um shalom, shalom, queridos. Estamos aqui muito felizes por esse primeiro dia do nosso desafio, que é o desafio Andando no Espírito. Glória a Deus. Vamos lá. Desafio Andando no Espírito. Queridos, como é importante, principalmente nessa estação, nós aprendermos sobre a pessoa do Espírito Santo, nós criarmos relacionamento com ele e nós trabalharmos na questão de sermos direcionado mesmo, andarmos na liderança. A questão de andar no Espírito significa estar debaixo da liderança do Espírito. Só existem duas possibilidades de nós como seres humanos, de nós como homens andarmos. Ou andarmos na carne, ou debaixo da liderança da carne, ou andarmos debaixo da liderança do Espírito. Então, nós só conseguiremos fazer a vontade de Deus se nós estivermos andando debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma. E muitas vezes nós vamos nos envolver, quando nós falamos do Espírito Santo, logo a gente lembra de movimentos pentecostais, né? De muitas vezes, quando nós falamos do poder, né? Onde a unção em línguas, né? A oração em línguas, aonde aquelas expressões que a gente chama de reteté, né? Se manifestam dentro de um lugar. Mas é muito mais do que isso, queridos. Eu gosto desses movimentos. Eu amo esse estar na presença de Deus e ver a multiforme, a manifestação da multiforme graça de Deus na vida de homens e mulheres de Deus. Porém, queridos, muitas vezes nós desprezamos até de forma inconsciente o verdadeiro significado, o ápice da coisa. Irmãos, o propósito principal, ao meu ver, do Espírito Santo é transformar a nossa vida, nosso caráter, a nossa personalidade em algo mais próximo do caráter, da atitude, do comportamento, da dependência, da vida de Cristo. Entende? Formar Cristo dentro de nós. Efésios capítulo 4, versículo 27, vai falar de uma expressão chamada não deis lugar ao diabo. Nós falamos de lugar, a expressão lugar, ela vem da expressão topos, e realmente significa o lugar, um perímetro, uma área, que aí você origina daquela palavra que vem depois daquela palavra chamada topógrafo, né? Aquela profissão onde pessoas elas medem áreas, são profissionais que trabalham na medição de área, então ele tem ali equipamentos específicos e operam nesse sentido aí. Então existem áreas da nossa vida que estão debaixo de sentença, por quê? Estão debaixo da liderança da carne e não debaixo da liderança do espírito. É como se fosse áreas mesmo. Áreas ocupadas
que não estão funcionando, que estão desfuncionais, porque não estão cheias do Espírito Santo. Então, esses dias nós vamos trabalhar. E como eu disse para você, queridos, muitas pessoas eles vão desenvolver aí materiais na internet, mas eles vão desenvolver materiais na internet como conteúdo. Ah, vamos produzir conteúdo. Irmãos, o objetivo nosso aqui não é produzir conteúdo. O nosso objetivo aqui, queridos, é gerar ou te auxiliar, ter experiência. É diferente, não é? Sim ou não? Você ter uma experiência com o Senhor e ter uma transformação. Amém? Transformação. Porque, queridos, como a gente sempre diz, as áreas que nós estamos mais sofrendo é porque nós estamos acreditando nas mentiras do diabo. E nós continuamos sofrendo porque continuamos acreditando. Por que pessoas se desviam, queridos? Porque eles começam a duvidar da sua salvação. Depois, eles começam a flertar com o mundo. E depois eles abandonam o Senhor. E o Espírito Santo, queridos, ele vem trabalhar num sentido, por exemplo, eu gosto sempre de trabalhar três operações, três formas com que ele trabalha na vida da gente. Número um, ele está conosco para nos levar à salvação. Então, às vezes, você está lá no mundo, num contexto totalmente diferente daquilo que Deus planejou para você, de repente o Espírito Santo começa a tocar no seu coração, você começa a ficar incomodado, você começa a perceber que aquele lugar não é seu lugar, aquela roda de pessoas não é as pessoas com quem você deveria estar se conectando, de repente o Espírito Santo começa a mexer a questão dos vícios, queridos. Muitos vícios a pessoa tem, cultiva, até hoje, porque nunca se dobrou o Espírito Santo. Irmão, sozinho nós não vamos conseguir vencer pecado sem o poder do Espírito Santo, sem a pessoa do Espírito, na força do braço. Seu braço cansa, entendeu? Então tudo é o meio do Espírito. Então ele está conosco, próximo de nós, nos direcionando às coisas de Deus. Depois, quando eu confesso com a boca, creio com o coração, a expressão que nós chamamos de aceitar Jesus, né? O Espírito Santo agora passa a estar em nós, entrar dentro de nós. E aí ele começa esse processo para nos levar ao processo de santificação e purificação. As áreas que estão assoladas pelo inimigo, que o inimigo está conectado, ganhando vantagem sobre você. Agora o Senhor te dá força no poder do Espírito para desapossar, para desalojar, para tirar de cena tudo aquilo que está operando fora da vontade de Deus. E aí, irmãos, as áreas, por exemplo, se eu venho debaixo de uma opressão na área sentimental, na área das emoções, porque hoje, queridos, eu não sei se você sabe, a principal e a primeira porta que o inimigo entra na vida de uma pessoa, que ele opera na vida de uma pessoa, é a porta dos sentimentos. Então, se os sentimentos estão abertos, se não estão trabalhados pelo Espírito,
Se não estão fechados, é a principal porta que o inimigo trabalha. E o Senhor quer o quê? Quer trabalhar para que essas áreas que estão disfuncionais comecem a ser transformadas pelo Espírito. E aí esse processo de santificação é as áreas que estavam assoladas começam a ser cheias, começam a ser ocupadas pelo Espírito. E isso exige de nós um posicionamento, porque não é mágica. Ah, Espírito Santo me enche. Não é isso, irmãos. Primeiro, você tem que abrir mão daquilo que está dentro e está fora da vontade de Deus. Pensamentos, sentimentos, falta de perdão. Agora, se nós temos que dar lugar. Então não adianta o pastor orar por uma área se não toma um posicionamento, se você não convida o Espírito Santo para operar e trabalhar naquela área. E uma coisa é, queridos, nós atrairmos a presença de Deus. Segunda coisa é nós mantermos a presença de Deus e o poder de Deus operando naquela área. É vigiar e guardar. Depois nós vamos ver o Espírito Santo sobre nós. Então, o Senhor está conosco para nos levar a Cristo, para nos levar à salvação. Depois, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele está em nós, passa a habitar em nós e começa a me convencer da justiça, do pecado e do juízo e começa a mudar a minha essência, a minha história. E depois que eu sou transformado, o Espírito Santo passa a me revestir, ele passa agora me conduzir, me separar. Deus está sobre, o Espírito Santo está sobre mim para me habilitar a servir, me habilitar a ministrar sobre outros. Quem está entendendo? Eu espero que você esteja anotando, queridos. Muitas coisas nós perdemos, esquecemos porque não anotamos. Eu quero te convocar a anotar. O seu nível de aprendizado ele fica muito maior. Amém? Estão vendo a minha tela aí? Então vamos lá. Primeira passagem que nós vamos ler aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21. Digo, porém, andai no espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. Acerca dessas coisas, as quais vos declaro, como antes disse, os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Olha só, irmãos, aqueles que fluem nisso aqui como uma prática, não herdarão o reino de Deus. Então, aqui, ó, tarja vermelha.
Então, precisamos trabalhar, irmãos, porque a maioria, isso aqui para mim eu chamo de lista de intervenção rápida quando nós estamos ministrando libertação. Porque às vezes eu vou pedir para que a pessoa ela comece a renunciar. Isso aqui, ó, já levanta uma medida de arrependimento quando nós ministramos isso aqui e logo começa a haver libertação. Renúncia disso aqui, ó, adultério. E aí dá para se aplicar em qualquer área, irmãos. Na área financeira, nós adulteramos quando nós somos avarentos. Na área sentimental, adultério físico, adultério nos pensamentos, fornicação aqui, ó, o sexo entre solteiros ou no pensamento entre pessoas que não podem ter esse tipo de relacionamento. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Irmãos, uma das coisas que é uma vertente da feitiçaria não é só você ter aqueles ritos, todas aquelas coisas. Manipular pessoas é feitiçaria. É uma espécie de feitiçaria. Tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós queremos convencer as pessoas na força do braço e não resolve. É no poder do Espírito. Sabe por que que a gente se chateia muito? Sabe por que que a gente se fere muito dentro do processo, até mesmo servindo dentro da igreja? É porque nós queremos fazer pela força do braço e não mais no poder do Espírito. Teve um dia, eu tive até compartilhando esses dias, que eu estava correndo muito e tentando convencer as pessoas na força do braço, exercendo o ministério na força do braço. Um dia, sofrendo muito, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Ele falou, você está sofrendo porque você está tentando fazer o meu trabalho. E eu me arrependi, falei, Senhor, eu me arrependo aqui, eu lhe entrego agora, a obra é sua, Senhor. E eu sou só um instrumento, e eu estou aqui para ser alguém direcionado pelo Senhor. Irmãos, daquele dia em diante, nunca mais foi a mesma coisa. Você vê Deus conduzindo todas as coisas, o Senhor conduzindo, o Senhor direcionando, o Senhor trabalhando, e é leve. Agora é leve, entende? Por quê, irmãos? Resolvi abrir o coração para o Senhor e deixar Ele conduzir. Amém? Mas aí, queridos, tem aqui, ó, Gálatas capítulo 5 versículo 22 a versículo 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, e algumas estão escritas fidelidade, né? Mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo, vamos ver, se eu sou de Cristo, perdão, quem são de Cristo vai fazer o quê? Crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, irmãos, o principal desdobramento daquilo que vai ser produzido em mim, na dependência do Espírito Santo de Deus, é isso aqui, ó. Deus produzir amor aonde há amargura, Deus produzir alegria onde há tristeza, Deus produzir paz aonde há guerra, Deus produzir longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
E muitas vezes, queridos, Deus vai nos levar a situações. Lembra o seguinte: depois que Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ele foi tentado por Satanás. Muitas vezes o Senhor vai nos levar ou vai permitir com que nós sejamos levados para dentro de algumas situações, para que essas virtudes sejam produzidas em nós. Jesus aprendeu pelo que sofreu, pelo que padeceu, até Jesus. Imagina nós, irmão. Então, todas as vezes, irmãos, que há aflições, tribulações, problemas, o Senhor também vai usar isso para moldar o seu caráter, para esculpir aí essas coisas em você. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não ama só porque diz que ama e tá junto. Você gosta. O amor mesmo é quando você se decepciona, passa por certas situações e mesmo assim permanece. Entende? É o que nós chamamos de comer 1 quilo de sal juntos, né? É a convivência. Então, no poder do Espírito, submetido a algumas situações, nós vamos ser esculpidos e transformados no amor. Alegria também. O Senhor vai nos enchendo de alegria. Longanimidade. Irmãos, como que você acha que paciência é produzida? Quando eu falo paciência, eu não estou falando de passividade. Como é que você aprende a esperar no Senhor? Esperançar no Senhor. Irmão, você vai ser submetido a algumas coisas. Você vai passar por algumas situações. Mas a questão é, irmão, isso aqui tudo é caráter de Cristo, ó. Isso aqui tudo são atributos de Cristo que, quando formado em nós, vai ser trabalhado uma coisa. Se você for raspar tudo isso aqui, irmãos, no fundo, você vai ver que aqui dentro tem orgulho, ó. Vai lá na raiz da raiz, orgulho. Uma pessoa adultera só quando ela é orgulhosa. Uma pessoa idolatra somente quando ela é orgulhosa. Por quê? Porque ela vai adorar um Deus, desde que seja o Deus que ela cria. E ela ficou obstinada naquilo porque ela acha que tem uma vantagem debaixo daquela influência. O que que eu vou ganhar com isso? Uma pessoa só briga com a outra se ela for orgulhosa. Uma pessoa só mata a outra, só deixa de conversar com a outra, dependendo do tamanho do orgulho. Você vai ver que tudo é isso, irmãos. E você, olhando para isso aqui, você consegue imaginar orgulho em alguma dessas expressões? Não, isso aqui é fruto de quem crucifica o seu orgulho, as suas paixões e inclinações, para viver no Espírito e andar no Espírito. Amém? Vamos lá, queridos. Dentro do desafio, nós vamos trabalhar aqui nessas primeiras duas aulas. Essas primeiras aulas aqui eu já vou revelar. Essa primeira aqui, nós vamos entender
hoje e amanhã essa parte do relacionamento com o Espírito Santo. Depois nós vamos começar a trabalhar a parte de o meu temperamento, a minha personalidade sendo transformada pelo Espírito. E depois nós vamos ter outros temas aqui muito importantes. E dentro desse desafio, irmãos, nós vamos aprender a andar no Espírito. Nós vamos aprender a viver o Espírito. Amém? Nós vamos aprender a ouvir Deus. Nós vamos aprender a viver em Deus. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Vamos entender? A palavra espírito na Bíblia, ela se traduz como algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível. Em hebraico, ela vem da palavra ruach e no grego, pneuma, que possuem a mesma origem na raiz, que vem da ideia de sopro. Então, vamos pegar aqui Gênesis capítulo 8. Você pode anotar aí, depois você conferir, tá? Gênesis 8, 1. João capítulo 3, versículo 8. Abacuque 2, versículo 9. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Então, queridos, olha só, o vento, a ideia desses significados aqui é fôlego, é vento, é ser, inspirar. Ali, irmãos, aqui mesmo, nós temos a ação do vento. Embora nós não o vejamos, não o vemos, nós podemos senti-lo. Então, a ideia desses significados tem algo muito semelhante com o Espírito Santo de Deus. Não vemos com olhos humanos, mas sabemos que traz um efeito em nós, que nós podemos enxergar. Você vai ver as árvores balançando, né? Você vai ver o frio, o calor, o movimento do vento. Segundo o dicionário expositivo do Novo Testamento, o Espírito de Deus é como o vento, é invisível, imaterial e poderoso. O Espírito Santo é uma pessoa? Vamos lá. O Espírito Santo é uma pessoa. Por que que, quais são as evidências disso? Então, ele fala. Então, a Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Atos, capítulo 13, versículo 2. Ele pensa, o Espírito Santo sonda e compreende as coisas de Deus e tem capacidade intelectual. 4, 3, né? Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem a capacidade de sentir emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30. Isso aqui está um pouco depois, 3 versículos depois daquela expressão que nós falamos lá, de dar lugar. Ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade. Atos capítulo 16, versículo 7. E ele é enviado
tanto da parte de Deus, Pai, e de Jesus, o Filho, e é uma parte integral da Trindade ou da Triunidade. Ah, pastor, mas isso eu já sei. Tudo bem, queridos. Você precisa relembrar, você precisa entender, ou relembrar, né? O que é o Espírito Santo? Ou o que o Espírito Santo faz, aliás? Número um, fala de Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus e o torna conhecido a nós. E é só por ele que nós podemos conhecer Jesus. João capítulo 16, versículo 13 a 15. Número 2, ele convence o pecador. Sabe aquela pessoa que você quer muito que ela se converta? Olha quem é que convence ela. Quando alguém é convencido do seu pecado e da justiça de Deus, isso é por ação do Espírito Santo, também conhecido como Espírito da Verdade. É como se a pessoa vivesse um engano, como se tivesse escamas nos olhos dela, ela não conseguisse enxergar. E quando essas escamas caem e ela vê a realidade dele como pecador, e o Espírito Santo revela quem é Cristo, quem é essa pessoa, e como ela precisa de um Salvador, automaticamente ela é convencida. Mas não é por muito falar. A mulher, os filhos, o pastor. Não, irmãos, é no poder do Espírito. Romanos 8:2 diz: Ele transforma o crente. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, que atua na sua vida para a salvação. Por isso, o Espírito Santo é chamado de Espírito de vida. Romanos 8:2. Depois, ele nos guia. Ele nos ensina a viver como Deus quer. Ele mora dentro do crente e ajuda ele a encontrar o caminho que deve seguir. Ele é quem nos ajuda a interpretar a Bíblia corretamente e aplicá-la nas nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então, quando você for ler a Bíblia, peça para que o Senhor abra os seus olhos, abra o seu entendimento, para que o Senhor te ajude e te guie no poder do Espírito. Amém? Ele vai te dar capacidade, sabedoria, entendimento, te dar uma mente fotográfica para que você possa memorizar e viver. Porque quando nós formos passar por situações, irmãos, o Espírito Santo vai nos lembrar do quê? Da palavra. E como você vai lembrar daquilo que você nunca viu? Então, até para ler a palavra, memorizar e entender, é pelo Espírito. Lá em Isaías capítulo 11, ele vai falar sobre a manifestação dos sete Espíritos de Deus, ou sete formas do Espírito Santo de Deus trabalhar e operar. Amém? Ele te capacita. Através da ação do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. As novas atitudes do cristão são conhecidas como fruto do Espírito, porque são resultados do seu trabalho. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E também o Espírito nos dá capacidade para testemunhar de Cristo e ensinar a fazer boas obras. Até no Antigo Testamento, quem dava o ministério era o Espírito Santo de Deus. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 24 fala do fruto do Espírito. Mas como o fruto do Espírito é manifesto? Irmãos, olha só. A partir daquilo que Deus trabalha, a partir daquilo que Deus faz, a minha alma é transformada,
a minha vontade, as minhas emoções, o meu intelecto é transformado. E a partir daquela área transformada, eu vou começar a produzir frutos. Imagina uma árvore doente, uma árvore cujo solo está pobre de nutrientes. Está começando a ser comida de cupins. E aí vem alguém e tira tudo aquilo, aduba a terra, cuida, tirando todos aqueles bichinhos, aquelas pragas, e agora coloca água, irriga. Daqui um tempo, queridos, essa árvore ela está completamente diferente, transformada, frondosa, e vai começar a produzir frutos. Entende? Então eu cuidei da raiz. Isso modificou a seiva, a saúde, a genética daquela árvore, daquela planta, e agora ela vai começar a produzir frutos. Eu lembro, queridos, de uma situação onde eu ganhei umas plantas. Ela chama Rosa do Deserto. E eu não sabia cuidar. E aí, minha mãe já sabe um pouco mais, mas ela pegou essas plantas e começou a cuidar, não é? E aí nós fomos vendo que, com o passar do tempo, o interior dessa planta, ela tava apodrecendo. E aí, um dia, minha tia veio visitar ela, e aí ela falou, nossa, mas que legal, você tem essa planta aqui, né? E aí ela viu, "Nó, realmente, essa planta aqui, ela não tá legal não, hein? Ela tá com essa situação assim, assim. E minha tia sabia como tratar. Ela falou, eu posso levar para ver se eu consigo recuperar ela? E aí, outro dia, eu fui visitá-los, tava lá essa planta, totalmente restaurada, totalmente restabelecida, porque houve um cuidado especial e diferente por alguém que sabe. Então, irmãos, a pessoa do Espírito, ele vai trabalhar em nós. E dali a pouco, irmãos, aquela plantinha, ela começa o quê? Fazer aquilo que ela nasceu para fazer. Entende? Qual que é o ápice dessa planta? É gerar flores bonitas, frondosas, a partir de uma essência saudável. Amém? Ele nos dá dons. Os discípulos receberam de Jesus dons diversos. Então, discernimento, realizar milagres, profecia, interpretação, cura. Mas é o Espírito Santo que pode operar esses dons em nós para ser bênção para todos. Amém, queridos? E às vezes a gente só pensa nos atributos ou na essência do poder do Espírito. Irmãos, mas olha só, amor também é um dom, é um presente. A palavra dom, ela significa presente. Tanto é que se você for falar dom em inglês, gift, presente. Entendeu, irmãos? Então, que nós deixemos o Espírito Santo trabalhar em nós conforme a sua vontade e façamos como Paulo exortou Timóteo: seja diligente nessas coisas, seja aplicado, dedique-se inteiramente para elas, para que todos vejam seu progresso. Os dons têm o propósito de edificação no corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo
14, versículo 2. Queridos, quando nós falamos em andar no Espírito, vamos abrir lá em Gálatas capítulo 5, rapidinho. Gálatas 5. Vamos ver o significado no original aqui da palavra andai, ó. Vem dessa palavra aqui, ó. Peripáteo, que significa caminhar, fazer o próprio caminho, progredir. Isso aqui para mim, irmãos, ó. Essas duas expressões aqui para mim foi uau, viu? Fazer bom uso das oportunidades e progredir. Então, o Espírito Santo vai fazer você progredir. Irmãos, muitas pessoas começaram a sua vida com Cristo, andaram no Espírito durante um tempo e deu ocasião à carne e ficaram paralisados lá atrás. Aí fala assim: ah, eu tenho 10 anos, 15 anos de evangelho, de convertido. E muitas vezes, queridos, você tem um ano repetido em 10 anos, um ano repetido em 15 anos, e nunca fez progresso. Ficou infantilizado, ficou parado. E o Senhor quer nos fazer o quê? Caminhar, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-te pela vida, andar no Espírito. Aqui não é espírito do homem, espírito com E minúsculo. Aqui está falando do Espírito Santo de Deus. Andai no Espírito. Amém? Quem é que pode receber o Espírito Santo de Deus? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, então o Espírito Santo já mora dentro de você. É Ele quem dá a vontade de ser mais como Jesus, de ficar próximo de Deus. É Ele quem tira a culpa do pecado. É o Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em quem não acredita, em quem não crê, mas ele atua no coração de quem o deixa trabalhar para convencer e dar o dom da fé. Se você precisa de fé, basta pedir a Deus e o Espírito Santo vai vir e vai te ajudar. Fala, Senhor, olha, eu tô meio broxoxô, eu tô sem fé, me enche de fé, Espírito Santo, fala comigo, me enche, entende? Irmãos, e muitas vezes é como se o Senhor te desse, te instigasse para andar mais um pouquinho, e ele vem, recua, ou vai à frente, e ele quer que você ande mais um pouquinho. Entende? E muitas vezes você não vai sentir nada. Para com essa mania de querer sentir o tempo todo, porque muitas vezes o Senhor vai te levar no deserto, e no lugar do deserto, a única coisa que você sente é fome, calor, suor, medo, frio à noite. Mas o Senhor quer nos levar a viver pela palavra, pelo que cremos e não pelo que sentimos. Amém? Então, quem pode receber o Espírito Santo? Quem aceitou Jesus como Senhor Salvador. Talvez você que vai assistir esse vídeo, você que está aqui, ainda não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador.
não crê que nasceu ainda de verdade, nasceu de novo. E o Senhor quer te dar essa experiência. Fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu venho diante da tua presença. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço para que o Senhor me limpe. Eu peço para que o Senhor me aceite. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que Jesus veio em carne, que ele ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou e está vivo. Eu peço para que o Senhor me aceite. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu peço para que o Senhor, Espírito Santo, venha habitar dentro de mim. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador, autor e consumador da minha fé. Eu reafirmo a minha fé, eu afirmo a minha fé e desejo caminhar com o Senhor. Quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém? E aí, irmãos, nós vamos ver algumas expressões de nomes e títulos que nós podemos dar aqui, ou podemos lembrar de quem é o Espírito Santo. Então, tira um print aí, anote essas referências. Então, o Espírito Santo, Efésios 5:18. Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Auxiliador ou Consolador, Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito da promessa, Espírito de adoção, Espírito de glória. Todas essas expressões aí são que remete ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Nós sabemos que ele é uma pessoa, nós sabemos agora o que ele faz, nós sabemos agora que ele fala, que ele pensa, que ele sente, que ele tem vontade. E agora nós vamos começar a nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos começar a ser cheios da presença dele e nós vamos nos tornar mais parecidos com Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. E nós vamos plantar no Espírito. Amém, queridos? Amém? Quem deseja muito isso? Esses primeiros 3 dias, queridos, nós vamos trabalhar muito forte isso aqui, ó. Relacionamento com o Espírito Santo. E é a parte de temperamento transformado. Eita, Jesus, isso aqui é foda. Temperamentos transformados. Quem deseja aqui que essa natureza difícil seja transformada? Eita, Jesus. Amém? Então, que o Senhor te direcione, que o Senhor te dê uma semana abençoada e produtiva para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te inspire e te conduza durante essa semana. Amém? Deus abençoe.